Bom dia, pessoal. Hoje o portal Acessa.com faz mais uma live, dessa vez sobre a importância do brincar, já que segunda-feira é o Dia das Crianças. Oi, Maísa. Oi, Agora foi, né? desculpe, eu não sei, não aparecia que você tinha aceitado aqui. Ah, sim. Não, a gente testa antes, mas na hora o Instagram acontece essas falhas mesmo, né? Eles podiam rever essa forma mesmo de fazer o convite. Acho que seria mais fácil, é um pouco complicado mesmo. Mas agora Não, é deu sim, tudo é a certo. pecinha aqui atrás. É Ah, verdade. Bom dia a todos que estão nos assistindo e que vai nos assistir posteriormente. A gente vai compartilhar esse vídeo no YouTube, no portal Acesse e vai ficar salvo aqui no IGTV. Hoje a gente faz mais uma live aqui no portal acessa.com, dessa vez com o tema brincar, já que segunda-feira é o Dia das Crianças, né? Eu recebo aqui a coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio, Maísa Colombo Lima. Maísa é coordenadora em Campo Grande, né, Maísa? Gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. bom dia, aos participantes da live, bom dia, Júnior. Peço Bom dia. desculpas aí pelo pequeno problema que nós tivemos de acesso. Primeiramente, quero agradecer, porque é um prazer, numa manhã de sexta-feira, véspera do Dia das Crianças, conversar sobre um tema que eu acredito, né, em que eu sigo, em que eu brigo tanto, né, no bom sentido, para que se efetive. Então, Júnior, muito obrigada pelo convite. Eu espero que seja uma live muito gostosa, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maísa, eu sou mãe, primeira coisa. Sou mãe, fui mãe aos 42 anos, hoje eu tenho 48 anos, sou mãe do pequeno Davi. Então, primeiro, enquanto mãe, a importância do brincar. Depois, eu sou psicóloga, exerci durante muito tempo, né? Tive clínica, trabalhei em posto de saúde, só contextualizar um pouquinho para vocês em programa de saúde da Claro. família, e pedagoga. Então, sempre atuando nesses dois campos. Morava no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, e vim para Mato Grosso do Sul há 7 anos. Estou aqui. Trabalho na área da educação hoje. Não estou mais com consultório clínico. Depois que Davi nasceu, eu priorizei esse tempo, essa permanência com o Davi, né? Pelo Sim. menos nessa primeira infância. E aí, todo mundo preparado para conversar sobre brincar? Podemos, Júnior? Hora que vocês me conhecerem. Podemos. Depois continuei a estudar na minha vida, essas coisas que a gente, enquanto professor, faz, especialização, Sim. mestrado, mas o importante é vocês saberem o quanto eu gosto da educação, quanto eu sou apaixonada por esse processo que faz parte do nosso ciclo vital inteiro. A gente aprende do nascer ao morrer. Então, a educação ele permeia todo o nosso desenvolvimento humano. Tá? Júnior, posso? Sim, gente, né, com essa pandemia, as crianças estão dentro de casa, em muitos lugares ainda, né? Os pais trabalhando em home office, as atividades escolares sendo realizadas de forma remota, né? Então, queria que você falasse qual que é a importância do brincar. Ótimo. Júnior, vamos começar por aí. O brincar, ele sempre, né, agora, né, na modernidade, né, no nosso século, a gente soube da importância. Mas esse ano em específico, o nosso mundo virou de perna para baixo, né? Sim, Nosso mundo, nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, uma questão inédita, né? Nossos
ambientes organizacionais vieram para dentro de casa. Então, uma empresa de 3.000 funcionários, uma empresa de 100 funcionários, os pais que trabalham na educação, todos dentro de casa. E as crianças também. Eu falo assim, eu moro num apartamento de 70 metros, e eu falo, nossa, no meu apartamento cabem 500 alunos, eu tenho 500 alunos. Então, Aham. eles estão aqui. Meu filho trouxe a escola para dentro de casa. E aí, como ficou a nossa rotina? A sobrecarga de trabalho? Pô, mas eu já sei que o brincar é importante, né? Eu já li isso um monte. Mas como que eu faço isso agora? Bom, foi pensando em tudo isso, na sobrecarga, nos espaços diminuídos. Hoje, nosso mundo é diferente. Com a pandemia, mais ainda, né? Nossos Sim. espaços estão cada vez mais reduzidos. Onde que vai caber o brincar? A criança precisa de espaço para brincar, ela precisa de interação. Então, Júnior, enquanto coordenadora do curso de pedagogia, nós pensamos em uma atividade usando essa tecnologia que às vezes a gente critica tanto, as crianças não brincam mais. Elas brincam e devem e precisam brincar. Só que o brincar hoje é um pouco diferente. Usando essa tecnologia, nós reformulamos um projeto que eu vou falar no final. Primeiro, eu Sim. quero falar com, com o público, com os participantes sobre... Todo mundo foi criança aqui. Nós nascemos pequenos, né? Nosso ciclo vital, ele começa na nossa concepção. Nós começamos nossa vida na infância. Mas será que a infância sempre existiu? Será que sempre existiu a infância? Pensem um pouco. Nós estamos no século XXI, né? Na história, né? No período medieval, no período da modernidade, será que sempre existiu a infância? Ou ela foi um conceito social construído? Vamos voltar um pouquinho. Na Idade Média, como as crianças eram vistas? Existia criança sim, não é que não existia, mas elas eram como um adulto em miniatura, puramente biológico. Se você procurar fotos, elas estarão ali no meio dos adultos, usando as mesmas roupas dos adultos, né? Então, na Idade Média era assim. Na Idade Moderna, nós começamos a reformular o conceito de família, conceito de sociedade, e a criança, nós começamos a pensar a criança enquanto uma categoria social, tá? Então, nós começamos a delimitar lugares, olha, já mudou. Se na Idade Média a criança existia no meio do adulto e perdurava, permanecia ali no meio, na Idade Moderna a gente já começou a pensar o que vai comer, que lugar vai frequentar, que hora vai ser esse aceite da criança na sociedade. Então já Sim. mudamos. Isso é muito importante para depois a gente falar sobre a importância do brincar, que é nosso tema. Então, o conceito de infância ele foi construído na humanidade conforme o período que vivemos. E aí, na contemporaneidade, no final aí do século XX, os países como Brasil, Argentina, começou a pensar a infância enquanto uma ciência biológica e psicológica. É muito recente, gente, final do século XX, que países como o Brasil, nós começamos a entender a infância enquanto um período do desenvolvimento, né, da nossa vida. Então, eu tenho uma disciplina hoje, desenvolvimento humano, psicologia do desenvolvimento humano. E aí eu começo
o ano falando para os meus alunos onde começa? Na concepção? Onde termina? Na morte? Então, foi muito recente que nós entendemos que a infância enquanto um conceito biológico e psicológico. Isso vai ter muita importância para a gente entender a temática que o Júnior pediu para que eu falasse hoje, sobre por que brincar é tão importante. Será que brincar não é só passar tempo? Alguns pais me perguntam isso. Tá? Então, entendemos na história que o conceito de infância ele foi construído, ok, Júnior? Sim. Nem sempre a infância foi entendida como é hoje, no século XXI. E se a gente fosse falar do conceito de infância, a gente poderia usar Jurandir Freire Costa, poderíamos usar Ares, Felipe Ares, e trazer até a infância no capitalismo. Quando eu penso Dia das Crianças, quem for pai aí já pensa, o que eu vou dar para o meu filho? Em presentes estruturados, em brinquedos estruturados. Hoje, nós vamos abordar aqui não só esse tipo de brincar, mas o brincar não necessariamente com esse tipo de brinquedo que precisa ser comprado, precisa ser estruturado. Tá? Então, agora que nós entendemos o conceito de infância, nós vamos pensar um pouquinho e legalmente. Será que sempre a criança foi reconhecida? Vamos pensar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente sempre existiu? Não, Maísa. Vamos trazer só para o Brasil, Júnior. Então, em 1927, nós tínhamos o Código de Menores. Tá? Eu trabalhei muito tempo, Júnior, na FEBEM, em São Paulo. Sim. Que aqui no Mato Grosso do Sul, é o NEI. Em Minas Gerais, Programa de Ressocialização, de Medidas Socioeducativas. É FEBEM aí também ou não? Não sei. Olha, aqui já, eu acho que aqui tem uma variação disso. Em Minas Gerais, eu acho que existe a FEBEM também, mas eu não sei aqui em Juiz de Fora se é uma outra unidade, eu não sei dizer. Tem o Conselho Tutelar, né? Perfeito, então vamos falar disso. Então, nem sempre existiu essas instâncias que protegiam a criança e o adolescente. O Conselho Tutelar, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Se socialmente, historicamente, a infância foi construída, o direito de brincar também foi construído, Júnior. Em 1927, o Código de Menores, ele tinha uma função puramente de separar as crianças e adolescentes, filhos da camada privilegiada, das crianças e adolescentes de uma camada mais pobre, menos privilegiada. E isso foi mudando. E nós tivemos, em 88, uma Constituição que é chamada Constituição Cidadã. Nessa Constituição, a gente já vê um artigo 227 que fala sobre o direito das crianças. Temos direitos primordiais, alimentação, educação, mas o artigo 227 da Constituição, ele já fala que a criança tem o direito ao lazer. E o brincar está aí dentro, tá? Depois de 1988, nós tivemos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, foi um divisor de águas. Até o Estatuto, nós podemos dizer genericamente que a concepção legal de criança era uma. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, legalmente as nossas crianças adquiriram o status de ser
em desenvolvimento, de um ser que precisa sim de proteção, educação, saúde, direitos, inclusive o de brincar. O estatuto, Sim, ele coloca no artigo 16 que a criança tem o direito de brincar, praticar esporte e divertir-se. Nossa, Maísa, mas por que tudo isso? Porque o estatuto ele foi concebido por uma comissão, por um grupo de pessoas, não só advogados, mas médicos, psicólogos. Então, realmente ele retrata a importância da infância para um adulto saudável, que é a nossa temática sim. hoje. Tá? Então, até agora, nós contextualizamos um pouco. Eu quero que vocês pensem, como foi a minha infância? Eu tive o direito de brincar? Do que eu brincava? Qual era a minha brincadeira predileta? Minha brincadeira favorita? Quem brincava comigo? Minha mãe, meu pai, minha madrasta, meu padrasto? Tá? Como que era isso? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse brincar. Se a criança, hoje, século XXI, é concebida como biologicamente e psicologicamente um ser que precisa de atenção, de cuidado diferenciado, né? Uma fase da vida, infância, adolescência, adulto e velhice, legalmente também a criança. Espera só um minuto, gente. Tô usando. É assim, criança. Desculpa, Júnior. E Que desculpa, isso, faz pessoal. parte. Então, agora nós vamos falar sobre esse direito. Tá, né? Por que brincar é importante? Tá? Vamos pensar um pouquinho. Como que a gente aprende? Nós, adultos, lendo, conversando, assistindo uma live, estudando sozinho, né? Várias formas, pesquisando. Tá? E a criança? Né? Temos vários autores que nós poderíamos citar. Piaget, Freud, Vygotsky. Poderíamos marcar uma outra live, Sim, Júnior, para falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Né? sim, claro. Ela aprende. A criança ela vai aprender conforme o adulto disponibilizar para ela a oportunidade de brincar. Ela não nasce brincando, ela aprende de acordo com o que o meio oferece. Então, essa live ela é muito importante, Júlio, porque o papel do adulto ele é primordial. Tá? Quando a gente tem um bebê, ele é puramente reflexo. O bebê nasce com reflexo. Até os 2 anos, ele vai se desenvolvendo pelos sentidos. Por isso que a gente estimula a criança com barulho, com uma bucha um pouquinho mais áspera. Não precisa ser brinquedos comprados caríssimos, mas uma Sim. garrafinha com umas pedrinhas. E isso faz com que a criança comece a aprender o mundo. E até o tempo que o pai está ali montando esse brinquedo com a criança, também é um momento de interação com o filho, né, o sobrinho, Isso, enquanto ele constrói esse brinquedo, um carrinho com uma caixinha de reciclável, uma caixinha de leite, uma garrafinha, ele já está ensinando, ele está mostrando a importância da criatividade. Eu vou falar daqui a sim, pouco para que serve o brincar. Ele serve também para desenvolver essa criatividade.
Nós adultos precisamos de criatividade? Muito. No ambiente profissional hoje, não só o intelectual, hoje, no ambiente corporativo, o quanto a inteligência emocional faz parte. São as soft skill que a gente fala, né? As competências emocionais. Então, a resiliência, a criatividade, a capacidade de se comunicar. E a criança, ela vai construir isso na interação. Então, primeiro ponto, por que o brincar é importante? Tá? Porque somos nós adultos que ensinamos. Assim como a linguagem é adquirida, o andar nós ensinamos, as nossas crianças precisam aprender a brincar. Maísa, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Eu trabalho tantas horas, eu tenho 3 serviços. Isso é capitalismo, é século XXI, essa história que nós falamos. Quanto tempo você tem? Primeiro defina. 10 minutos, meia hora? Esse tempo vai ser dele, dessa interação. Deixa o celular de lado, deixa o note de lado. É a qualidade. Quanto tempo você tem? Tá? Sim. E será com esses brinquedos? É um brinquedo que ganhou, um brinquedo que construiu. Tá? Então, o brincar, ele vai permitir para a criança começar a construir-se como sujeito. Nós não nascemos com essa categoria social. E através das brincadeiras, as crianças começam a se tornar sujeito. Então, eu me encontro enquanto pessoa, eu, Maísa, você, Júnior, a Shirley, minha amiga que entrou, que eu estou vendo aí, enquanto pessoa, nessa interação. Então, brincar é coisa séria. Acabamos de falar. Não é à toa que legalmente é um direito adquirido. A criança tem o direito a brincar. Nós acabamos de falar. Constituição de 88, Estatuto da Criança e do Adolescente, que este ano completou 30 anos, gente. Há 30 anos nós estamos construindo essa história da categoria infância ser entendida enquanto um período do desenvolvimento, uma fase do desenvolvimento. Então, o brincar, sim, ele é importante para da nossa espécie, enquanto ser humano. Pelo brincar, eu desenvolvo minha capacidade crítica, minha capacidade sensorial. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá, Júnior? Tá? sim. Primeira coisa, as crianças passam por fases. Primeiramente, a criança, ela é puramente reflexo, depois sensações, depois, vamos pegar a Piaget. Depois ela começa a representar. Quem for pai, mãe aí, pense. Lembre-se, em algum momento percebeu sua filha com uma boneca, vamos dormir, vou dar comida de você, ou o menino, olha, agora o papai vai trabalhar, né? Então, enquanto ela passa por fase, e depois aos 7 anos, a adolescência. Primeira coisa é para o desenvolvimento cognitivo, tá? Para o desenvolvimento mental da criança. Ao brincar, ela vai incorporar conceitos. Piaget fala que nosso desenvolvimento se dá por desequilíbrios, Júnior. E o brincar, ele vai proporcionar que a criança alcance novamente um equilíbrio. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas não é só na escola que aprende, não é só na sala de aula. Não. Com a socialização, com a interação, eu assimilo coisas, né, que é o processo de aprender, segundo Piaget, assimilação e acomodação.
assimilo um conceito, trago para algo que eu já tinha, depois eu percebo, não é só isso, desenvolvo um novo conceito. Então, sempre a aprendizagem vai se dar por esses dois processos, segundo Piaget. Então, primeiro, para o desenvolvimento mental da criança. Empilhar blocos, colocar uma caixinha em cima da outra. Com isso, ela está pensando, olha, essa é maior, tem que ir embaixo. Não é só um passatempo. O brincar é coisa séria. Ele está relacionado ao desenvolvimento integral da criança, mental. E o emocional, Maísa, por quê? Então, vamos pegar uma criança que já está brincando de faz de conta. Vou brincar que eu sou mamãe, papai, professor. Nessa representação, ela está expressando sentimentos que nem sempre ela consegue falar para a gente. Então, uma frustração, todo sentimento, a raiva, a mágoa. Então, o brincar, ele também é importante para o nosso equilíbrio emocional. Então, falamos do cognitivo, certo, Júnior? Da importância do brincar. E agora estamos falando da importância do faz de conta, ela está expressando sentimentos internos. Nós, adultos, nós chegamos para o outro, para o marido, para o irmão, olha, eu não gostei disso, eu gostei disso, obrigada. A criança ela ainda não tem a linguagem totalmente desenvolvida. E ela vai utilizar brincadeiras para expressar esse sentimento. Dani entrou, obrigada, Dani. Bom, então falamos do cognitivo e do emocional. Sim. Senso crítico, quando uma criança brinca com um jogo de regras, no futebol tem regras, você coloca na brincadeira conceitos que nós temos enquanto adultos. Para ela se tornar um adulto, né? Essa criança lá na frente, um adulto saudável, ela precisa disso, do cognitivo, do emocional, do senso crítico, que esse jogo de regra, ele proporciona para a criança o que pode, o que não pode. Então, estou lá jogando com meu filho um jogo, vou citar um exemplo, não é propaganda, aquele joguinho Uno, né? Ó, se jogar tal carta, acontece isso. Se jogar tal, isso, ó, pulou sua vez, voltou, compra 4. Tá? Com isso, ele está assimilando o que pode, o que não pode, que eu vou perder, que eu vou ganhar. Está formando a personalidade enquanto adulto. Então, a importância do brincar é, se nós queremos adultos saudáveis amanhã, nós temos que investir na qualidade da brincadeira. Enquanto pai, enquanto mãe, eu não posso pensar, nossa, mas Dia das Crianças eu comprei aquela casinha XXX que custa tantos mil. Eu comprei tal brinquedo que custa tanto. Não, não é desse brincar que eu estou falando. É do brincar que vai desenvolver a criança enquanto ser humano. Tá? Bom, o que mais que nós falamos? Oi. Muitas brincadeiras também refletem no que a pessoa vai ser no futuro, né? Isso, João. Quando você fez a gente pensar o que eu brincava quando criança, tem muito a ver do o que eu sou hoje, né? E outro fato importante quando você fala, né, dessa questão de construir o brinquedo, né, com o pai ou o responsável, enfim, a gente é atacado, né, pelas publicidades, pelo marketing, com essas datas, né,
e o comércio vem em cima. E hoje aqui em Juiz de Fora saiu até uma pesquisa que é do Sindicomércio, que ele fala, que apresentou que mesmo que a pandemia, as vendas do Dia das Crianças devem ter um aumento de 5% em Juiz de Fora. E a gente sabe que a realidade de muitas pessoas desempregadas, com salários reduzidos, então fica o convite também para os pais resgatarem essa cultura, né, que foi esquecida talvez, ou deixada um pouco de lado, esquecer um pouco do comercial e se dedicar ali, fazer alguma coisa com o filho, né, coisa simples que não tem, às vezes, um custo zero e que é muito mais importante do que comprar aquele brinquedo mais caro que tem numa loja, né. E que cria até um conflito em casa, né? Eu sou Sim, com mãe, certeza. aí você fala pro seu filho, pô, gastei tanto e você não brinca. Você brinca com Sim, ele, tá? Então, o Júnior trouxe questões muito importantes. Que adulto eu sou hoje? Vamos lembrar da infância. Aquela pergunta, né? Do que eu brincava? Qual era a minha brincadeira favorita? Essa interação, esse meio, né, social que eu vivi, não só a família, mas que grupos eu participava, né? Eu participei de grupo religioso, eu participei de ONGs, creches, a escola. Esses adultos, eles exercem uma conduta protetora. Hoje, claro. século XXI, nem sempre foi assim. Nós vimos no começo dessa live a construção do conceito de infância e a construção do direito de brincar. Quem trouxe isso para a gente no Brasil foi a nossa Constituição de 88 e o Estatuto, que hoje comemora aí 30 anos este ano. Júnior, se você quiser ir acompanhando o chat, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tá? A Shirley falou que não se imaginava professora, mas aí ela lembrou que quando criança adorava ficar escrevendo no quarto como se estivesse dando aula para as bonecas. Olha só, Shirley. É isso mesmo. Bom, mas eu quero falar de outra importância do brincar. A questão de estruturar o corpo. Enquanto a criança brinca, ela também incorpora a dimensão espacial, né? Ela não tem muito noção ainda do corpo dela. E ao Sim, brincar, ela vai organizando. Então, quem é professor aí vai entender mais o que eu estou falando. O movimento de coordenação motora fina, né? O de pinçar. Então, o brincar, sim, ele também favorece essa questão. Outra importância para o brincar, o desenvolvimento da linguagem. Tá? A criança, ela aprende a falar com o nosso reforço. Vamos lembrar, o bebê ele começa a balbuciar, só mamá, mamá, mamá. E você, a hora que ele fala mamá, mamá, você já fala mamãe, mãe. Falou, ele nem falou mamãe. Ele só está expressando os fonemas. Mas sim, o seu estímulo faz com que saia o mamãe. Ou papá, papá faz com que saia o papai. E aí a criança desenvolve a linguagem. Quando ela brinca, ela tem que se expressar e vai crescendo esse repertório, né, de palavras. Ela vai crescendo, ela tem que negociar com o amiguinho. Olha, vamos fazer 2 ou 1, par ou ímpar, para ver quem começa. Eu quero brincar. Aos 5 anos, eles fazem muito jogo simbólico, né? Vamos brincar de super-heróis. Não, hoje eu não quero, eu quero brincar de bola. E com isso ela vai desenvolvendo também a linguagem. Olha quanta coisa, sim, Júnior, nós já falamos. com Mental, certeza. emocional, estrutura física, a linguagem. São alguns, tem muitos outros aspectos. Então, Sim, para que a gente
prossiga, eu quero assim, vamos fechar. Nós chegamos até agora, todo mundo tudo bem, coloque no chat. O brincar ele é importante para o desenvolvimento físico, mental, cognitivo e social da criança. Ele hoje é algo incondicional. Nós chegamos a um ponto na história que a gente sabe que a criança precisa do brincar, que a brincadeira faz parte do processo de socialização, que ele precisa para se desenvolver cognitivo, físico e motor. Mas como que eu faço isso, Maísa? Nessa história, o capitalismo me consome, eu tenho que trabalhar muito, né? Hoje nós temos... Júnior, eu quero falar de uma coisa antes, que os pais sempre me perguntam, claro. Ninguém perguntou. Maísa, e essas horas que as crianças ficam no celular? Horas e horas. Pode, não pode? Não pode, gente. Um jogo no celular é muito passivo. Se nós falamos de todos esses aspectos, que a brincadeira, o brincar é importante, o jogo é uma brincadeira do nosso século, do século XXI, né? Não tem como falar que não vai jogar, que não vai usar um tablet. Até porque a tecnologia ela nos ajuda. No final eu vou falar sobre como a tecnologia ajudou um grupo de acadêmicos a brincar com as crianças. Um projeto nosso aqui. Sim. No Mato Grosso do Sul. Então quanto tempo essa criança vai ficar? Esse jogo, esse celular, esse tablet, não pode ser uma válvula de escape. Olha, eu estou sem tempo, eu dou para o meu filho. Ele precisa sim ter esse contato, porque hoje a tecnologia faz parte do mundo profissional dos adultos, mas ele precisa ser monitorado, ele precisa ser gerenciado por nós adultos. É só entrar em artigos científicos, a gente encontra vários artigos falando sobre os prejuízos do excesso do uso. Então, o que eu estou falando aqui é o excesso. Porque o que é importante? Se a gente procurar também um pouquinho sobre o que é importante para o desenvolvimento, nós vamos encontrar estímulo e afeto. É como se fosse uma casa. Estou construindo a minha casa. Qual a minha primeira preocupação, Júnior? Eu construo o telhado ou o alicerce? O alicerce. O alicerce. Isso mesmo. Afeto. São os dois componentes básicos desse adulto saudável, dessa construção de um adulto no futuro que vai conseguir sim ter regras. A criatividade, nós falamos pouco, através do brincar a criança imagina, ela sonha, ela constrói hipóteses. Aí nós utilizamos muito. O estímulo ele se dá pela interação, pelo brincar. E o afeto pela família, pelos grupos sociais que a criança faz parte. Tá? A minha tinha sido, e o que eu faço, né? Travou, Júnior? Travou. Travou, mas agora voltou. Tudo bem? Tá, agora tá tudo bem, deu uma travada. Então foi, o que eu faço? Nós criamos espaços para as crianças brincarem. Se as nossas casas diminuíram o tamanho, né? Tudo, né? Hoje tende a ser menor. Estavam falando que tinha travado, mas voltou. Voltou? Então, eu terminei falando que nós criamos espaços para as crianças brincarem.
né? A brinquedoteca. Então, a brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, porque as crianças Sim, precisam aprender a brincar. Lembra que nós acabamos de ver? Olha, a gente ensina a criança a falar, ensina a andar, ensina a brincar, tá? Então, a brinquedoteca é um espaço em que vai estimular a criança a brincar, a criar, a agir livremente, a imaginar. Esse espaço, ele está em todo lugar agora. Em hospitais, em escolas, em praças, em universidades. E ele pode estar na nossa casa também. Agora eu quero que sim. vocês pensem. Onde vocês guardam os brinquedos das crianças? Dos seus filhos? Dos seus sobrinhos? Tá? Ah, não, eu guardo tudo numa caixa, eu não quero bagunça. A bagunça faz parte do lúdico. Ela precisa entrar aí na sua casa, nesse momento de pandemia. Essa desorganização organizada precisa existir. Como a criança brinca se o brinquedo ficar lá no alto? Como que ela vai pegar? Se o brinquedo ficar trancado no quartinho, né? O brinquedo ele tem que estar perto, acessível para a criança. Então, a brinquedoteca, ela tá lá no shopping, tá na escola, em ONG, mas ela tá na minha casa. É o cantinho que vai estimular meu filho, meu sobrinho, meu neto a olhar para aquele brinquedo, a construir. Pode ser em cima da televisão. Isa, mas vai virar uma bagunça. Se nós queremos um desenvolvimento saudável, nós temos que propiciar espaços. Sim. Tá? Nós temos que construir esses brinquedos com tampinha de garrafa, com caixinha. Aproveitar agora o Dia das Crianças, escutei essa live, o que eu posso fazer com meu filho? Então, eu posso fazer um piquenique na sala da minha casa? Posso. E eu te garanto que vai ser uma delícia. No final do dia, pergunta, filho, o que você mais gostou? Faça um piquenique na sala da sua casa. Coloca, que música você quer? Cada criança tem uma. Bota uma toalha lá, faça o alimento junto com ele. Isso faz parte da brinquedoteca, principalmente nesse momento de pandemia. Depois que nós conversamos um pouquinho sobre toda essa importância do brincar, e agora? Nesse momento de isolamento, em que as crianças estão fechadas, como isso vai impactar nossas crianças? Elas tiveram um prejuízo de interação social muito grande. O brincar, ele se dá no contato, na relação. Nós se construímos, nós nos construímos como sujeito na relação com o outro. Desculpe. Então, nesse momento de pandemia, quando o Júnior me fez o convite, ele me convidou para estar falando um pouquinho sobre a importância do brincar, eu lembrei desse projeto, né? Nós, no curso de pedagogia, temos uma brinquedoteca para os filhos dos alunos da nossa faculdade aqui de Campo Grande, da Faculdade Estácio de Sá, de Campo Grande. Então, crianças que algumas vezes acompanham os pais, eles podem utilizar o espaço da brinquedoteca. Com a pandemia, as aulas antes presenciais, agora remotamente, virtuais. E as crianças, com esses pais trabalhando em casa, esses pais assistindo a aula em casa, sem brincar. O tempo que era escasso ficou muito mais escasso. Aí nós levamos dessa tecnologia a brinquedoteca para dentro das casas. Então, hoje nós temos a brinquedoteca remota. Como funciona? Nós temos um Instagram. De qualquer lugar do Brasil você consegue. Você vai inscrever sua criança. De segunda a quinta-feira, das 4h30 às 5h30, os acadêmicos
brincam com as crianças. Então, a gente começa com apresentação. Ontem nós fizemos uma brincadeira, animal de estimação, qual o seu nome, qual a sua comida predileta, como as crianças estão precisando falar, Júnior. Tem dia Sim. que não dá nem para brincar, eles só querem falar, contar. E eu falo para os acadêmicos, vamos escutar. Aí conta. E cada dia a gente tem um planejamento. Então, hoje nós vamos desenvolver o físico, vivo morto, estátua, brincadeiras assim. Hoje nós vamos desenvolver o cognitivo. Então, brincadeira, o que é, né? Ontem nós fizemos o que é. Gosta de banana, pula de árvore em árvore, macaco, cada um. Então, isso é muito importante para a criança. Então, a brinquedoteca remota, ela nos permitiu entrar no mundo da criança, mesmo no momento que vivemos, mesmo na pandemia. Porque esse direito, ele tem que ser independente do momento e das circunstâncias que vivemos. A importância de brincar, ela não pode ficar prejudicada porque estamos no momento de pandemia. Sim. Para quem está entrando, tem umas pessoas entrando agora, mas nós estamos fazendo essa live, né, sobre o Dia das Crianças, destacando a importância do brincar. A Maísa Colombo Lima é coordenadora do curso de pedagogia da Estácio. E a brinquedoteca, após ao salvar esse vídeo, eu vou deixar o link também, Maísa, para que as pessoas conheçam o projeto e também participem, que é gratuito, né? Isso, para toda a comunidade. E aí, para quem está entrando agora, alguém falou aqui no chat, as crianças estão com uma energia, né, acumulada. Sim, estão. Por quê? Porque tudo veio, nós tivemos que nos reinventar, e aí a gente acaba deixando mesmo algumas coisas. Não tem nada de errado nisso. O errado é a gente, peraí, vamos parar e vamos olhar essa criança. Então, alguns pais chegam e falam assim, nossa, meu filho está mais agressivo, está mais irritado. O que ele está fazendo durante o dia? Agora fica no celular. Quantos minutos do seu dia? Minutos, gente. São 10 minutos. Senta no chão com essa criança 10 minutos. O que nós vamos brincar? Deita na rede só. Eu só tenho. Não é balançar na rede. Isso é interação. Nós falamos o quanto isso é importante. O movimento mental, o cognitivo, o emocional, o físico, todos os aspectos de desenvolvimento que irão sim influenciar para um adulto saudável, para um adulto criativo, para um adulto que respeite regras, para um adulto que cumpra prazos. Ele precisa isso na infância. Para finalizar. Pode falar, Júlia. Não, eu ia até falar pra gente, apesar do papo estar muito bom, eu ia falar que o nosso tempo daqui a pouco já está esgotando, aí só pra gente ficar programando aqui pro Instagram não interromper a gente no meio do nada aqui. Tá bom. Então, só para finalizar, o que eu queria fechar? O ser criança dependerá da forma que a sociedade olhe para essa criança. E a sociedade somos nós. Eu, você, cada um de participantes dessa live. Como nós estamos respeitando essa criança. Hoje nós sabemos da importância da infância, a importância do brincar, do lúdico. Sabemos desse direito, né, legal que a criança tem. Então, ser criança é muito mais que pensar
na alimentação saudável, na vacinação. Eu preciso pensar que tipo de afeto eu estou dando para minha criança, que tipo de brincar, né? Fazendo bagunça, barulho. Não, deu uma travada agora, Maísa. Vamos O aguardar. brincar, Voltou. pode. Então, ter essa infância depende da concepção que a sociedade tem de criança. Termino essa live. Tá Congelou. travando. Voltou. Tá, agora voltou. Então, só essa infância depende do meu conceito. Deu uma travada de novo. Vamos aguardar. Voltou. Tá travando, né, Júnior? Tá. Vamos ver se... Voltou. Só para finalizar, peço desculpas. Então, ser criança é um período com necessidades específicas. Ok, Maísa, ele tem necessidade específica de alimentação, de sono e de brincar, tá? De fazer bagunça. Depende do meu conceito, eu sou a sociedade, e ele perpassa por questões políticas, econômicas, afetivas, históricas e sociais. Então, termino a live com uma pergunta: como nós queremos ser cuidados amanhã? As nossas crianças serão médicos, prefeitos, presidente, professores, enfermeiros. Que tipo de profissional nós queremos? Então, vamos investir o nosso tempo nisso, né? Qual a importância, o que é primordial na minha vida, para que meu amanhã também seja melhor, não só das nossas crianças, mas e o nosso? Júnior, mais alguma coisa? Era isso. Maísa, pode falar. Não, pode falar. O tema é muito importante, né? Principalmente nesse ano atípico que nós estamos vivendo. E uma coisa também que, né, da interação, a relação das crianças com outras crianças, também tem a opção das lives, da mesma forma que eu estou conversando com você daqui de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, você está aí em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Os pais também têm essa opção de colocar os filhos conectados com os amigos, né, por meio da tecnologia, seja pelo Instagram, WhatsApp e infinitas plataformas que existem, né? Então é uma forma também de aproveitar a tecnologia para que eles tenham esse contato também, né? É uma forma de conversar, igual como você falou. Então, em nome do portal acessa.com, eu agradeço a sua participação. Foi muito esclarecedor para todos nós e faz a gente refletir mesmo, né? Eu comecei até a lembrar de quando eu era criança e do que eu gostava de brincar. Esse vídeo vai ficar salvo, igual eu te falei, então as pessoas vão continuar assistindo e eu vou disponibilizar o link da Brinquedoteca, né, que vai ter uma programação também semana que vem, né, na quinta e na sexta, na quarta, né, quinta-feira, igual você falou. E então estão todos convidados a participarem. Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço. A oportunidade e o espaço um pouco sobre
a nossa período de pandemia em proporcionar, nós encontramos isso pela tecnologia. Obrigada, gente. Um bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada.